Olá, chegamos à terceira lição desse trimestre, a lição 3, a impaciência na espera do cumprimento da promessa. A data que nós vamos ministrar essa aula será domingo, dia 19 de 4 de 2026. O textuário diz: E disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai, Gênesis 16:2. A verdade prática, a impaciência antagônica à fé, isso é o contrário. Por isso não devemos ser dominados por ela. Deus é fiel e cumpre suas promessas no tempo certo. A introdução diz a história de Abrão e Sarai em Gênesis 16 revela um dos maiores desafios da vida da fé: esperar no tempo de Deus. Embora tenham recebido uma promessa clara de descendência, que está em Gênesis 12, 2 e 3, Gênesis 15, 4 a 5, eles tentaram acelerar o cumprimento da promessa por meio de um método humano. Então essa lição mostra que quando a fé é substituída pela impaciência, surgem decisões precipitadas que geram consequências duradouras. Então devemos acreditar e esperar. Apesar que o ser humano é imediatista, nós temos que acreditar que Deus é poderoso para cumprir as suas promessas. E o tempo de Deus, que nós chamamos de Kairos, que para Deus não existe tempo nem sombra de variação, mas é para o nosso entendimento. O tempo Kairos, que age no tempo Cronos, tempo que nós nos norteamos pelo horário, né? Cronos, cronológico, cronômetro, cronologia. E o tempo Kairos é o tempo oportuno de Deus, que age no tempo Cronos, né? Então esse tempo oportuno de Deus é exatamente quando Deus ele vai cumprir as suas promessas. E no caso, Abrão e Sarai não esperou o tempo do cumprimento. Eles aceleraram o processo de forma humana, precipitada. Isso gerou um problema que até hoje nós vemos a briga entre árabes e judeus. Então nós vemos aqui no ponto número 1, né, o pai da fé e a tentativa de ajudar a Deus. Número 1, plano para ajudar a Deus. Sarai, diante da demora em ver a promessa cumprida, propõe uma solução culturalmente aceita na época: dar sua serva Agar a Abrão para gerar filhos em seu lugar. Nós estamos falando de uma cultura há mais de 4 mil anos praticamente, né? 4 mil anos na história atrás da nossa data, né? 4 mil anos atrás, que Abrão é 1800 anos antes de Cristo. Então a cultura era outra, né? Se nós olharmos aí há 40 anos, ou vamos por 50 anos no Brasil, se dava a bênção, né? Chegava na casa dos avós, benção avô, benção avó, benção tio, benção tia. Hoje já não faz mais isso. Isso nós estamos falando de 40 anos. Imagine quase 4 mil anos, quantas coisas mudaram. Então havia as leis tribais, as leis patriarcais. Isso era comum na época, né? Essa prática, né? Que no caso Sarai disse a Abrão para ele entrar a sua serva Agar, porque ela não podia gerar filhos, e desta serva ela iria ter filhos. Eles fizeram isso, né? Não esperaram. Nós devemos esperar, né? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, né? E Paulo diz: o que nós vemos não é esperança, como vamos esperar aquilo que vemos? Então temos que acreditar que Deus é poderoso para fazer aquilo que ele fala. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O ponto número 2, Abrão aceita, né? Ele aceita o plano de Sarai. Abrão, chamado pai da fé, falha ao não buscar direção divina e simplesmente ouvir a voz de Sarai. Aqui é importante nós vermos que a Bíblia, ela não tira os problemas, né, que as pessoas têm. O pai da fé, Abrão,
né, tantas qualidades, mas também era um homem falho, era um homem pecador, né? Depois que o pecado entrou no mundo, as coisas denegriram, né, deterioraram, e inclusive a questão do erro, né? É notório esse erro na vida de Abrão e Sarai, né? Foi um erro grandíssimo e daí o problema até hoje, né? Guerras entre eles, e são irmãos árabes e judeus, mas vivem brigando, e pela Bíblia vão brigar até o final. Então, nós vemos aqui uma precipitação. Abraão, chamado pai da fé, ele falha, né? Ouviu a voz de Sarai. Devemos ouvir a voz da esposa, sim, mas nem tudo, né? Tem coisa que a gente tem que buscar a direção, acreditar. Esse detalhe é significativo, ele ouviu a voz dela, mas não consultou a voz de Deus. Então, algumas lições nós temos aqui. Nem toda sugestão familiar deve ser seguida. Decisões espirituais exigem dependência de Deus, e a fé não pode ser substituída pela conveniência. Número 3 do ponto 1, Agar zomba de Sarai após conceber. Agar passa a desprezar Sarai, gerando tensão e conflito no lar. Veja só como mudou as coisas aqui dentro da casa de Abraão. Agar, que era a serva, que deveria ter respeito pela sua senhora Sarai, agora começa a zombar, porque ela concebeu, né, um filho de Abrão, e começa a desprezar, achando maioral, né, que Deus tinha dado a ela a condição de gerar, de ser concebida, né, e não deu a Sarai. Por isso ela se achava melhor do que a sua senhora, e foi um erro. O que era para ser uma solução se transforma em orgulho, rivalidade e dor emocional. A carne sempre produz conflitos quando tenta assumir o lugar da promessa. Então nós vemos aqui as consequências de agir por conta própria. No ponto 2 aí, deu uma mexida aqui na câmera, né? Vou ajeitar aqui só um minutinho aqui. Muito bem. Ponto 2, as consequências de agir por conta própria. Número 1, conflito familiar. O lar de Abrão é profundamente afetado, surge ciúmes, humilhação, né? Deixa eu ajeitar aqui. Surge ciúmes, humilhação, divisão, acusação. Sarai culpa Abraão, e o ambiente que deveria ser de fé se torna um ambiente de tensão. Toda decisão fora da vontade de Deus gera consequências relacionais. Então, o ponto 2, número 2, a fuga de Agar. Agar vai embora. Agar, humilhada, foge para o deserto. Isso mostra decisões precipitadas. Não ferem apenas o resultado, mas também pessoas. Ela foge, ela vai embora. Ela se sentiu ameaçada, né? Então, o deserto simboliza solidão. Quantas vezes já passamos pelo deserto? A solidão. Quando você está sozinho, eu digo sozinho entre aspas, porque Deus sempre está conosco, mas se sente sozinho. Por mais que tenham pessoas em volta, o deserto nos traz solidão. O deserto também é símbolo de desespero, porque no deserto as pessoas têm muitas necessidades e não existe nenhuma estrutura para a pessoa no deserto, né? Passar um momento de escassez, de dificuldade, de luta, de prova. E, por final, o deserto simboliza uma fuga emocional. Somos extremamente emotivos, né? Temos a nossa alma, que é o centro das emoções, amamos pela alma, sentimos ódios pela alma, sentimos felicidades pela alma, sentimos tristeza pela alma,
até o centro das nossas emoções, que é o psique, a alma, né? Então, ela teve um problema de fuga emocional, e o deserto simboliza isso também, né? O pecado pode parecer solução, mas frequentemente leva ao isolamento. Deus entra em ação, Deus sempre vem a nosso socorro, Deus entra em ação, mesmo no erro humano, Deus não abandona a história. É no deserto que o Senhor encontra Agar e chama pelo nome. Deus não apenas vê o erro, Ele também vê a dor. E graças a Deus por isso, né? Não foi nenhuma, nem duas, nem três, nem quatro, nem cinco, nem seis, nem sete, nem oito, nem nove, nem 10. Muito mais que isso, multiplicado muitas vezes. Às vezes que Deus interviu na minha vida para me ajudar, né? E até hoje, né? Até quando eu estiver respirando nessa terra, Deus estará comigo e estará contigo para nos ajudar nos momentos mais difíceis de nossa vida. Então Deus, ponto 3, é o Deus que conduz a história, né? Deus está no controle, sempre está no controle. Ele nunca perde o controle, todas as coisas estão debaixo do seu poder, da sua soberania. Então Deus que ouve e vê, Deus aparece como El Roi, né? Lá no texto diz Be'er Lairoi, o Deus que vê. Então Deus contempla, Deus vê. As pessoas podem não ver, né? Mas você saiba que Deus está vendo, né? Ele vê a dor de Agar, né? Deus, Ele vê a nossa dor, nosso sentimento, Ele vê a confusão da casa de Abraão, que virou aquela casa, né? Era pacífica aquela casa, tinha paz, mas de repente tudo mudou, né? Agora Agar está fugida da face de Sarai, porque ela acabou humilhando Sarai. Sarai não interpretou aquilo muito bem, né? E criou esse problema, esse conflito, né? Então a dor de Agar, Deus vê, Ele vê a confusão da casa de Abraão e as consequências do erro humano. Nada escapa do olhar de Deus. Ponto 3, número 2, né? Tudo conforme a sua soberana vontade. Mesmo com falhas humanas, Deus não perde o controle da promessa feita a Abrão, né? Ele cumpre a sua palavra, independente da ação do homem. Deus é fiel para cumprir, como diz o hino, né? Todas as promessas feitas a mim. Deus é fiel. Por final, Ismael nasce, mas não anula Isaque. A promessa era que o filho fosse de Sarai e Abrão, né? Eu estou com um probleminha aqui na câmera aqui, né? Tive que até segurar o pedestal. Não dá para parar, senão vou cortar toda a filmagem, mas eu estou aqui apoiando aqui, tá bom? Às vezes vai mexer um pouco, mas a essência está aí. Então nós vemos que o Ismael nasce, mas não anula a promessa que foi feita para que Abraão tivesse um filho com Sarai e não com a serva, né? Que no caso seria Isaque. O erro humano não cancela o propósito divino. Deus continua conduzindo a história para o cumprimento do seu plano. Então, ponto 3, número 3, o cuidado de Deus em todo o tempo. Então, Deus cuida de nós, né? Tem aquele hino que diz, Deus cuida de mim, debaixo das suas asas. Exatamente isso, Deus nos protege, nos livra de todo mal, mesmo que às vezes nós não conseguimos enxergar com o nosso olhar físico, mas existe sim uma proteção divina o tempo todo, 24 horas, em que o inimigo está ao nosso derredor, mas ao nosso redor está o anjo do Senhor e nos livra de todo mal.
Deus promete a Agar proteção, é o que Ele promete a todos nós, nos proteger, nos livrar, né, para que nenhuma praga chegue à nossa tenda. O Salmo 91 fala das promessas de Deus. E Deus promete também a Agar a multiplicação de sua descendência. Veja aí, são 22 a 23 nações árabes, né, que são numerosos. Então Deus promete a multiplicação e cumpriu a risca, né, como Deus sempre cumpre as suas promessas. E promete a Agar o cuidado com o filho que ainda iria nascer, né, que foi Ismael, que é o pai dos árabes. Então, árabes e judeus são irmãos, mas brigam até o dia de hoje, vai brigar até o final, não tem como fugir disso, né? Então, isso revela que Deus é misericordioso, até mesmo nas consequências dos nossos erros, e graças a Deus por isso, né? Que as suas misericórdias é a causa de não sermos consumidos vivos. Então, não tem bom, irmãos. Não tem bom. Tem gente que acha que é melhor do que os outros, fica julgando, dizendo fulano, ciclano vai para o céu, quem somos nós para julgar? Então todos nós cometemos erros, como Abraão cometeu, Sarai cometeu, não esperar o tempo certo de se cumprir a promessa que Deus havia feito. Então, portanto, fica essa lição para nós, que tenhamos essa paciência de esperar o cumprimento das promessas, que não venhamos acelerar o processo de forma humana, que é um grande erro que muitos cometem. Temos que ter a direção de Deus para exercitarmos isso, né? Então, a conclusão, a história de Abraão e Sarai nos ensina que a impaciência pode gerar caminhos paralelos, mas nunca pode anular a promessa de Deus. Esperar em Deus é um exercício de fé, maturidade e confiança. O tempo de Deus pode parecer demorado, mas é sempre perfeito. O caminho de Deus é perfeito. Então nós aprendemos que a pressa gera erros, que a fé exige paciência e Deus nunca abandona o controle da nossa história. Deus abençoe você, a sua classe, e que tenha uma boa aula.